Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal e hoje eu trago um tema super importante que é como superar o medo de críticas. Geralmente quando nos é apresentada uma crítica, né, alguém critica o nosso trabalho ou critica a nossa maneira de ser, a nossa forma de se vestir, a primeira reação que nós temos são assim... Primeiro, a tristeza, né? A gente fica triste, logicamente, com aquela crítica que a gente recebeu, mas a gente também tem sentimento de culpa, sentimento de raiva, e isso acontece por diversos fatores que influenciaram a nossa infância, o relacionamento que nós tivemos com os nossos pais, a maneira com que nós enfrentamos ali os nossos erros lá na infância influenciam muito na fase adulta, e é disso que eu gostaria de falar aqui nesse canal. E aí eu gostaria de começar com 3 reflexões, 3 perguntas que você precisa se fazer ao receber uma crítica. A primeira delas é, quando se tratar de um erro e esse erro for criticado, ao invés de gastar o seu tempo corrigindo o seu erro, você acaba gastando muito tempo remoendo a crítica que foi ali lhe apresentada. Então, a dica é, ao invés de você gastar o tempo remoendo essa crítica, gaste o seu tempo corrigindo o erro. A segunda é, por que muitas vezes uma crítica pequena nos causa tanto desconforto? E muitas vezes essa crítica acaba vindo de pessoas que não são tão importantes para nossa vida. Às vezes uma pessoa que não tem nada a ver, que te lança uma crítica e você fica muito mal com isso. Então você precisa fazer reflexão do que aquela pessoa representa aí na sua vida. Se ela representa algo muito importante, o porquê de aquilo te deixar mal. E mesmo às vezes sendo uma crítica muito pequena. A terceira pergunta que você precisa se fazer é por que muitas vezes as críticas, elas me atingem de uma maneira que me causa raiva, me causa tristeza, me causa angústia e eu não sei de onde que vem. Tipo, eu não consigo identificar por que aquela crítica me atingiu tanto e por que algumas críticas, elas são muito mais, conseguem te atingir muito mais do que outras críticas. Então, essas 3 reflexões, né, essas 3 dicas que eu dei aí, são importantes para você avaliar e enfrentar a maneira com que você enxerga ali a crítica que lhe foi apresentada. Naturalmente, nosso cérebro ele vai ser voltado para dar mais atenção para eventos que são negativos na nossa vida. Isso acontece de forma, infelizmente, biológica. Então, muitas vezes você já recebeu aí diversos elogios, em meio a 20, 30 elogios, se você recebe uma crítica, você passa a dar uma atenção muito maior para aquela crítica e ignora totalmente todos os elogios que você já recebeu. Isso é um risco e infelizmente nós cometemos no dia a dia. Então, a outra dica que eu dou, né, que acho que se eu não me engano é a 4ª dica já, a 4ª dica que eu dou é o seguinte, você focar nos elogios, dar o mesmo peso que você dá aí para as críticas, ou até maior. Considere os elogios que você já recebeu, não pode esquecer deles. A segunda parte, na verdade, a quinta dica que eu dou é, caso você receba uma crítica sem muitas explicações, exemplo, é muito comum no trabalho, às vezes você entrega um relatório, entrega uma demanda, e aí o seu superior, ele simplesmente diz para você que não gostou daquela demanda, mas não deixa claro em que parte da demanda que ele não gostou. Exemplo, um relatório que você constrói, um PPT, uma apresentação de resultado, e se o seu superior, ele não consegue dizer para você em que ponto ele considera que você deve alterar, fica aí muito escuro, você não consegue ter uma clareza. Então, é muito raro você apresentar algo e simplesmente ser criticado em tudo que você apresentou. Então, talvez existem pontos ali para serem ajustados e outros não precisam de ajustes. Então, peça feedbacks mais claros para os seus gestores. Olha, em que parte da reunião você não gostou ali do meu posicionamento? Em que parte do relatório que eu te entreguei você não achou pertinente? O que eu devo excluir aqui nesse PPT, por exemplo, nessa apresentação de resultado? Para que você tenha um feedback bem mais direcionado e não saia dali
frustrado, pensando, ai, tudo que eu fiz não foi legal, e aí aumente ali sua sensação de fraqueza, de fracasso, tá bom? Outro exercício que é super importante, que a gente tem que levar em consideração também, é algo que pode vir a mudar. Para finalizar o vídeo com chave de ouro, eu sigo algo que, assim, a premissa que eu acho super legal, que eu queria compartilhar com vocês, para você lidar melhor com as suas críticas, com as críticas que você recebe, porque todo mundo recebe crítica. Gente, é impossível viver em um mundo sem receber crítica. Primeiro, é você fazer o exercício de olhar para aquela pessoa que criticou. Muitas vezes aquela pessoa, ela tá falando muito mais dela do que sobre você, então às vezes realmente não faz muito sentido, então você vai perder muito tempo remoendo aquela crítica. E um outro ponto, assim, um exercício que eu gosto de fazer é passar um tempo sozinho, passar momentos, né, sozinhos, desfrutando da sua própria companhia, vai fazer você se enxergar de uma maneira diferente, você vai adquirir um pouco mais de autoconhecimento e ao receber uma crítica, você vai conseguir avaliar se aquela crítica, né, de fato deve ser levada em consideração ou não. E aí, peço encarecidamente, com muito carinho aí, que vocês curtam o meu vídeo, compartilhem, ativem o sininho do canal. E aí, beijo, até a próxima!